Uma vez, tinha em Manhattan, tinha uma senhora judia que vendia pretzel. Vendia $1 o pretzel. E ela ficava lá embaixo na frente de um prédio que tinha muitos escritórios. E aí então, tinha um moço judeu que trabalhava naquele prédio de escritórios. Ele desceu, ele viu aquela senhora judia vendendo pretzel a $1. Ele deu $1 e falou, não precisa do pretzel. Deu $1, sabe? Não precisa do pretzel. Dia seguinte, a mesma coisa, deu $1, não precisa do pretzel. E foi dando $1 e não pegava pretzel. Até que ficou já uma coisa, nem precisa mais falar, ele só chegava, deixava aquela dollar bill, né? Aquela nota de $1, deixava na mesa, na mesinha dela lá, e seguia, e nunca pegou nada. Assim passaram anos, 5 anos, todo dia, esse jovem deixava o dólar lá e seguia, sem levar o pretzel. Um dia a senhora virou para ele e falou, desculpa, agradeço muito o que você está fazendo, você está sempre, né, passando aqui, deixando o dólar e tudo, mas eu quero te falar uma coisa, agora o pretzel já é $2. Inflação. Tem... Hoje uma pessoa me perguntou, e agora? O que vai ser as eleições? Já foi. Né? Já foi, Lula. Falei, tá escrito, o Rebbe fala, Leben mit Zeit, a pessoa tem que viver com a paraxá da semana. Na paraxá da semana fala o quê? Vomer Hashem el Avram lech lecha. Diz Hashem para Avraham, Avinu, vai embora. Americano. Sai da Guarulhos, brincadeira. Só uma piadinha. Mas a verdade, estamos na paraxá lech lecha. E a paraxá lech lecha começa, vai embora, mas também é lech lecha, vai para ti. Vai ao encontro de você mesmo. Bezat Hashem, nos próximos dias falaremos um pouquinho mais do que significa isso. Mertzecham, Moladcham, Betavicha, Laretz Asher Areka. Você vai sair da casa dos seus pais, onde você nasceu, né? Da sua terra, para uma terra que eu vou lhe mostrar. É interessante aqui também fazer a parte. A gente sabe que Avraham Avinu passou por muitos testes e todos esses testes na verdade eram parte do crescimento espiritual de Avraham Avinu. Deus ele não mostrou qual era a terra que ele ia realmente se assentar, né? E finalmente quando ele chegou em Israel também teve um teste, isso a gente vai ver mais para frente na Parashá, que quando ele obedeceu à vontade de Deus, ele foi para Israel, seguiu às cegas, indo para esse lugar, logo teve a fome, e foi um teste ali, e ele acabou indo para... Mas, de qualquer forma, vamos entender aqui, o Midrash ele conta uma história muito interessante. Que Avraham Avinu, então, ele começou a vagar, andar pela terra, pelo mundo civilizado da época, e... porque Deus não falou qual era o local. Então ele começou a partir, começou a andar. E nessa viagem, conta o Midrash o seguinte, vamos ler aqui o Midrash. Para aqueles que estão pensando em fazer as malas, aqui tem algumas dicas. Mas, seguinte, diz o Midrash. Vamos pegar aqui o Midrash. Amar Rablevi, falou Rablevi, Beshol Shoy Avram Avinu Me'alech, quando Avram Avinu ele estava andando, Beram Naraim, lá na Mesopotâmia, que seria entre os rios, né, Eufrates e Tigres, que ele estava subindo, que ele nasceu em Ur Kasdim, a gente sabe, né, e ele foi indo em direção ao norte, até chegar em Haran também, que é na fronteira com a Turquia, depois foi descendo pelo Líbano até chegar em Israel. Oi? Ele foi com o pai dele. É. E aí, tá escrito que Raotanochlim Veshotim o Porrazim, então ele viu as pessoas, os habitantes lá de Aram Naraim, eles estavam comendo, bebendo e agindo de forma assim, fazendo bagunça. Amar, ele falou, Alevai lo yeli chelek ba'aretz azot. Quer dizer, Alevai, né, que seja a vontade de Deus que eu não tenha nenhuma parte nessa terra. Não seja essa terra que Deus está destinando para mim. Vekivan Shegia, agora ele foi andando na sua viagem. Kivan Shegia, quando ele chegou, Le Sulamash El Sur, quando ele chegou nos degraus, porque as cidades na época eram fortes, né, e eram geralmente ainda colocadas ainda num lugar mais alto para proteger, então tinha uma escada
os degraus da entrada da cidade de Tiro, que é a fronteira norte de Israel com o Líbano. Raotan, ele viu as pessoas, os habitantes lá, Oskim benichush beshat anichush. Ele viu as pessoas trabalhando na poda, na época de poda. O Beidur beshat aidur, e trabalhando com arado, arando a terra na época de ará. Amar, então ele falou, Alevai echelki baretz azot. Alevai, seja a vontade de Deus que eu tenha parte nessa terra. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, respondeu para ele Deus, Lezarachá eten et aretz azot, para os seus descendentes eu irei entregar essa terra. O que foi que impressionou no trabalho das pessoas, os habitantes de Tiro, o Avram Avinu, que ele falou, é aqui que eu quero morar. E Deus falou, é justamente aqui, você está entrando em Israel, é nessa terra que você vai morar. A primeira coisa que aparece aos nossos olhos é, obviamente, o trabalho. A ideia do trabalho. Mas aqui tem um detalhe, assim, que pouca gente percebe. Um detalhe mais profundo em como o Midrash relata esse trabalho. O Midrash fala, obviamente em comparação com as pessoas de Aram Naraim, que eles estavam bebendo e celebrando, o Midrash ele fala que eles estavam na época de poda, podando, e na época de ará, arando. Porém, todavia, contudo, se formos pensar como é que funciona a agricultura. Primeiro, você deve arar, semear, plantar, tudo, né? Regar. E no final, quando começa já a brotar, e aí que você vai fazer a poda. E aqui parece estar invertida a ordem. Ele viu podando e depois viu arando. E é justo aí que está o detalhe. A poda é algo que se faz no final do serviço, você está tirando as ervas daninhas, as coisas que estão atrapalhando ali no crescimento. Já está na parte final do serviço. Então, depois disso, chega a hora da colheita. O que o Avram viu, Avram Avinu, ele percebeu que mesmo, tudo bem, eles estavam fazendo, a poda é um dos últimos serviços que ele tem que fazer antes da colheita. Só que então eles estavam podando, e aí finalmente até a colheita. Só que após a colheita, o que eles começaram a fazer? Começaram a arar de volta. Né? Então o ponto é, ele viu primeiro podando na época da poda e depois viu arando na época de arar. Significa que eles não ficaram satisfeitos com o trabalho que eles fizeram e a colheita que eles tiveram, eles voltaram a se esforçar. E não foram beber como o pessoal lá de Aram Naraim. Isso que é isso que o Midrash está querendo trazer à tona. É a dedicação no trabalho. Aqui tem, o Avram Avinu, ele sabia que Deus, ele deseja o trabalho. Ele deseja o esforço do ser humano. Como está escrito logo em Bereshit, a gente falou que Deus colocou Adão, ele colocou Adão e Havá no Gan Eden, mas ele falou claramente que ele colocou Leavdal Leshomra, para trabalhar e para cuidar, né? É interessante, o Iov, está escrito no livro de Jó, né? Fala que Adam Lamal Yulad, que o ser humano foi criado para trabalhar. Tem uma frase que está no Mishlei e a Gemara fala, a Gemara pergunta, o que significa ela? O Mishlei ele diz o seguinte, que mitzchalav yotzi rema, fala que se você tirar o leite, você vai sair o creme. E a Gemara explica da seguinte forma. E aqui, a Gemara está falando da vantagem do esforço. Temos que entender por que é tão grande esse esforço. A Gemara falou o seguinte. Em quem você vai encontrar o creme da Torá, quer dizer, a parte mais superior da Torá, fala aquele que vai cuspir o leite que ele bebeu do seio da sua mãe. O que a Gemara está falando? A pessoa, quando nasce, o bebê, ele recebe tudo de graça. Ele é todo Baruch Hashem, né? Ele não tem condições. Ele é amamentado e bem cuidado pela sua mãe. Só que a pessoa tem que, quando crescer, tem que mudar essa atitude. Não querer tudo de graça, né? Não querer tudo já entregue
de bom grado, você não é mais um bebê que precisa ganhar tudo de graça da sua mãe. Então fala, quem vai ganhar o creme da Torá? Aonde você vai encontrar o creme da Torá? É aquele que muda de atitude. Ele gospe o leite da mãe. Quer dizer, ele já percebeu que agora ele tem que se esforçar. Ninguém vai alcançar um grande conhecimento de Torá sem se esforçar. Tem uma história famosa do Tzemach Tzedek, que era o neto do Alter Rebbe. O Tzemach Tzedek, uma vez, o seu avô Alter Rebbe, ele estava muito inspirado e feliz com o seu neto, que ele educou. E ele chegou para o Alter Rebbe e ele falou, eu quero te dar uma brachá para que você alcance todo o conhecimento de Torá, de Kabbalah, de Gemara, que você tenha muito, muito sucesso nos seus estudos. E o Tzemach Tzedek, que era o neto, naquela época ele era um garoto, ele falou, eu não quero essa brachá. Inclusive tem a ver com a Yom Yom de hoje, né? Que o Rabi Kussil também não aceitou uma brachá do Alter Rebbe, mas ele falou, eu não quero essa brachá. Ele falou, quero ganhar a Torá pelo meu esforço. Entre parênteses, o Tzemach Tzedek, muitos anos mais tarde, quando ele cresceu e tudo, ele falou que ele errou. Que é muito bom, como a gente está falando da questão do esforço, mas a Torá é infinita. Então, ele já poderia ter começado muito mais adiante com a bênção, com a brachá do Alter Rebbe. Então ele falou que foi um erro. Tudo isso que eu estou falando é muito bom e válido, né, e querido, e é importante esse esforço, mas não faltaria esforço ainda na Torá, porque a Torá é infinita. Então ele teria já muita brachá do Alter Rebbe, e ainda sobre isso, daria para se esforçar muito mais. Tudo bem. De qualquer forma, porque realmente Deus ele criou a gente dessa forma. Não é só que Deus ele deseja o nosso esforço, e Avraham Avinu percebeu a vantagem do trabalho e do esforço. É algo que Deus incutiu, inclusive, dentro da nossa natureza. A Gemara fala que uma pessoa que deixa frutas sobre a guarda de um seu amigo, né? E mesmo que a pessoa está percebendo que as frutas podem estragar, ele não toca nelas. Por quê? Porque a pessoa fala, mas é melhor você trocar e vender para pegar uma outra, para devolver a mesma quantidade que você comprou da feira. E a Gemara fala, não. Né? Diz Rav Kahana, Adam rotze bekav shelo mitisha kabim shechavero. Uma pessoa prefere, kav era uma quantidade de frutas da época, né? Um volume que você usava de frutas, verduras. A pessoa prefere um kav, uma quantidade, mas shelo, de que ele trabalhou, colheu, plantou, semeou, etc., do que 9 kabim, 9 vezes tanto do seu colega. A pessoa tem esse prazer do resultado do seu trabalho, do seu esforço. A pessoa gosta de ver aquilo que ele construiu, aquilo que ele fez dar certo e tudo. Deus incutiu isso, inclusive, na natureza do ser humano. Ele fez isso porque Ele quer que o ser humano transcenda a sua situação de criatura para virar o Criador também. Ou seja, virar sócio de Deus na criação do mundo. A gente vira sócio quando a gente falou da criação do mundo, também com a primeira mitzvah de Krurvu, mas também com o primeiro mandamento de Deus, de se esforçar e trabalhar, Leavdar Leshomra. São duas formas que a gente vira parceiros, sócios de Deus na transformação e na criação do mundo. Então Deus ele incurtiu, inclusive, na nossa natureza, que a gente tem prazer do fruto do nosso trabalho. E é isso que o Avraham Avinu ele viu, então, nas pessoas de Tiro, que eles, assim que eles fizeram a colheita, eles voltaram para Ará. E é isso que ele falou, essa terra é uma terra que cria pessoas trabalhadoras. E não é à toa, a gente vê, hoje em dia claramente, a gente vê os israelenses, são pessoas realmente trabalhadoras. Você pega principalmente os judeus que estavam logo na Kamata Mediná, no início do estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, é uma coisa incrível, como eles estavam lá, literalmente num deserto, né? Tinha lugares que era deserto, tinha lugares que era pântano, né? E lá transformaram realmente com um esforço e a brachá de Deus. Mas é isso que a gente fala aqui, que a Hashem ele abençoa né? Em tudo que você vai trabalhar, você vai se esforçar. O Alter Rebbe, inclusive, ele traz no Shulchan Aruch, eu já trouxe isso algumas vezes, que ele fala que, da mesma forma que é uma mitzvah, você guardar o Shabbat, é uma mitzvah trabalhar. Afinal, está escrito no mesmo passuco. No sétimo dia você vai descansar, mas 6 dias você vai trabalhar e fazer tudo o que você tem para fazer. Então,
e gekapecha, né? Que a pessoa tem que se esforçar, e Hashem vai abençoar o nosso esforço, e assim a gente vira, literalmente, Deus quer que a gente se esforça, e Ele quer abençoar o nosso trabalho, Ele quer abençoar o nosso esforço, Ele quer ver a gente virar parte, virar sócio da sua criação, e essa terra que, inclusive essa é uma diferença, Moshe Rabbeinu ele coloca isso como uma das brachot de Israel, e é isso que também Avraham Avinu viu. Moshe Rabbeinu ele fala que a terra que a gente está indo para lá, para Israel, quando ele fala, não é como Eretz Mitzrayim, que lá sobe o Rio Nilo e ele já irriga todos os campos, né? Na verdade, ela depende da chuva de Hashem. Ele fala isso como uma vantagem. E realmente é uma vantagem, que a gente tem que trabalhar, arar, e depois ter muita fé e rezar para Deus, que Deus vai irrigar os nossos campos. E é isso que Hashem quer, que a gente vire sócio e parceiro dele. Aí o mesmo de hoje, dia 7 de Reshvan, a Seider Leachar Matan Torah, a ordem após o Matan Torah é a seguinte: Asarat Orlat Aguf. Primeira pessoa tem que tirar o prepúcio do corpo, né? O que significa isso? Alashon. Isso é cuidar da língua. Alev, o coração. Masedibur Machshavá. E também o seu ato, a sua fala e seu pensamento. Avraham Avinu, Shayakode Matan Torah. Avraham Avinu que vinha, que ele veio antes do Matan Torah. Arebitchila e Kiret Borô. Ele fez a ordem diferente. Primeira coisa, ele reconheceu o Criador. Machshavá foi o pensamento. Acharkar, Pirsem Elokuto. Depois ele espalhou divindade, Dibur, ele trabalhou com a fala. Acharkar, Milá, e depois ele fez o Brit Milá na prática, Masé. Então, vamos tentar entender o que o Rebbe está falando aqui. O Rebbe falou que Avraham Avinu, ele estava antes do Matan Torah. Então, primeiro ele trabalhou com o seu pensamento. Ele reconheceu Deus no seu pensamento, no seu intelecto. Depois ele trabalhou com a sua fala, ele transformou a sua fala espalhando, ensinando sobre a unicidade de Deus. E depois ele fez a ação da mitzvah do Brit Milá. Mas o Rebbe fala que hoje em dia é o oposto. Começa primeiro, né, você tirando já o Brit Milá no coração e através do ato. Desde que a gente nasce já, a primeira coisa que a gente faz é Brit Milá. Depois a gente vai trabalhar, cuidar com aquilo que a gente fala, e depois iremos trabalhar o nosso pensamento, o intelecto, que é mais difícil.